esse que aqui o sauda nesse momento, com José Carvalho de Noronha, com José Roberto Lápis Silva, com Roberto Lentes, deixamos de ser perseguidos através do decreto 477, em função da ação do professor Clementino Fraga. Adota uma linguagem direta e clara para levantar o véu, neste livro, de um dos momentos mais negros vividos pela sua Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poderão os leitores, principalmente os que se interessam pelo FRJ, encontrar informações sobre a transformação das 7 ilhas, entre elas a do Fundão, que deram origem à ilha da cidade universitária. A alienação do prédio da sede da antiga Faculdade Nacional de Medicina e a controvérsia sobre o espaço que é ocupado, e que persiste essa controvérsia até hoje, pelo Canecão. Alguns desses temas hoje são revisitados sob o título de Plano Diretor. A paixão pelo ensino médico o leva a uma cruzada pela criação do hospital universitário, que, em justa homenagem, leva atualmente o seu nome. Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Arrojado para a época, moderno até hoje. Ao conhecermos as dificuldades, as lutas, as negociações para que este importante equipamento de atendimento humano e humanitário, de ensino e de pesquisa na área médica fosse concluído, constatamos: mudou a República, mudou o século, mas não mudaram as dificuldades. Enfrenta com sobriedade e poderosos argumentos o suposto antagonismo entre clínica privada e o exercício da trajetória do autor, reconhecido e celebrado por todos. Suas confissões revelam um homem elegante, cordato, amoroso e fiel aos ideais, à família, aos pacientes, à clínica e aos seus amigos, seus muitos amigos. Muito obrigado. Eu queria também dar um dos livros do professor, chamado Evocações, ao nosso Cláudio Domênico, né, que nos organizou este grupo, permitiu que nós nos encontrássemos aqui, que trocássemos informações, e por uma grande liderança que também você hoje exerce na medicina do Rio de Janeiro. Bem, agora nós vamos chamar a professora Luísa Leite para falar de uma coisa que eu acho que está fazendo falta no Brasil hoje, professora, que é ética. Então, por favor, dirija-se aqui para dar... Falando, som. Nem sei por que estou aqui. Isso se deve a suspeitos ex-alunos que me ouviram falar sobre ética no curso que eu tenho a honra, mas não é uma honra, é uma alegria muito grande, profunda, de ter implantado na COPEAD. Eu sou antiga, quando a COPEAD ainda era feminina. Agora, a COPEAD mudou de sexo, está na moda, né? Então, é o Instituto COPEAD. Mas eu sou antiga, então eu falo sempre a COPEAD. A COPEAD recebeu um desafio de uma pessoa muito querida, hoje não está aqui, que é o professor Marcos Moraes, professor da UFRJ, né? Assisti a entrega do título a ele. Então, diretor-geral do INCA. Ele ficava muito preocupado, me disse ele, das tardes que ele passava conosco, porque os seus meninos não estavam preparados para a gestão. E ele, conversando com um amigo comum, que nos fez almoçar juntos, disse o seguinte: eu preciso de preparar esse pessoal em gestão, mas não tem nada aqui no Brasil que faça isso na área de saúde. Aí, o amigo comum virou para ele e disse assim: pode não ter na área de saúde, mas eu fiz um curso na COPEAD, um MBA executivo, e acho que a COPEAD é um local onde se pode implantar um curso desse. E lá tem uma pessoa que não é muito certa da cabeça, que é capaz de aceitar o desafio. Era eu. Então, com muita honra e alegria, eu digo que
implantei lá um curso depois de ida de professores ao exterior para verificar o que existia de melhor à época na Europa e nos Estados Unidos, e com as devidas adaptações à realidade brasileira, implantamos o curso. Eu vejo aqui ex-alunos. Por turmas mais antigas, fazendo assim com a cabeça, eu estou vendo a Sônia, né? Já abracei outros aqui, inclusive um que me é muito querido, ele disse que estaria na fila do gargarejo. É muito fácil de ser encontrado, porque ele não tem um fio de cabelo. Cadê ele? Carlos José. Carlos José. Tá ali. Olha lá ele, olha lá ele, olha lá ele. É o meu oncologista, né? Porque eu fui apanhada por um câncer, mas, graças a Deus e ao tratamento que ele me deu, e aos amigos e às orações de todos os credos, né? De todos os credos, eu estou aqui hoje, 10 anos depois. Retirei o catéter semana passada. Ele ficava muito apavorado, porque eu bati todos os recordes de ficar com o catéter inativo, totalmente inútil, né? E eu não tirava, porque eu detesto centro cirúrgico. Adoro médico, mas detesto centro cirúrgico, né? E sou mãe de médico, mas detesto centro cirúrgico. Bom, mas tirei o catéter para a alegria dele. Mas eu diria, não sei por que estou aqui, porque estou na PUC. Vou falar antes do padre, ainda bem que antes, do padre Josafá, né? Que eu conheço o currículo. Tem muita gente aqui que conhece profundamente ética, e fiquei agora falando de ex-alunos, e agora vou contemplar um ex-professor meu muito querido, professor Cândido Mendes de Almeida. Não esquecerei jamais suas aulas de Teoria Geral do Estado. Por sorte minha, já tinha feito um curso de filosofia. Muita gente não acompanhava. O senhor, uma vez, me chamou ao seu gabinete, me perguntou, porque me via muito atenta, e me perguntou o seguinte: a senhora acha que a turma me acompanha? Eu falei, devo confessar que pouca gente o acompanha. E aí o senhor, numa bondade, que deve ser mal de família, pelo que a gente ouviu aqui, do Dom Luciano, não é? Numa bondade infinita, transferiu ao seu assistente, professor Batistinha, o restante das aulas. Então, é muito bacana, eu não poderia imaginar que ia encontrar ex-alunos e que ia encontrar um querido ex-professor. Bom, mas preciso falar de ética, estou enrolando vocês, né? Então, o que é a ética? E quando eu ouvi hoje, né, a famosa gravação, achei até que não existiria ninguém aqui hoje, que todo mundo estaria grudado na televisão para ouvir mais uma vez a gravação em que o nosso Romero Jucá foi apanhado, não é? A gente precisa de falar de ética. Mas não é só no Brasil que a gente precisa ouvir falar de ética. Olhemos para o mundo. Hoje, está se discutindo na 69ª Organização Mundial da Saúde, que eu estou no WhatsApp aqui, recebendo as notícias online, real time. O Wilton Koch também está, não é? E outras pessoas que fazem parte do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde da Associação Comercial, como eu, estão recebendo também. E muita coisa está sendo discutida. A Síria, a tragédia dos exilados que não são recebidos e são escorraçados de vários países da Europa. Israel e Palestina, uma coisa que a gente não consegue aceitar, não é? E ontem eu lia nos jornais uma coisa que me impressionou muito. Um clube gay em Israel, onde eu falei, meu Deus, é preciso haver um clube gay para as pessoas se confraternizarem independentemente das suas posições políticas, religiosas, fundamentalistas, etc., etc. Então, o mundo está muito louco. Mas, ainda assim, eu devo confessar, até porque tenho convicções, não só filosóficas, mas religiosas, de que o mundo está muito louco, mas ele está melhorando. A gente vê as crianças que estão nascendo hoje. São crianças diferentes,
que a psicologia hoje chama a nossa atenção para essas crianças. São crianças que, para alguns médicos, precisam tomar Ritalina, mas que o doutor Sérgio Novi sabe que não precisa tomar Ritalina. São crianças que não se adaptam à mesmice com que as escolas, muitas vezes, querem tratá-la, não é? Tratá-las e educá-las. Estão deseducando. Então, é um mundo louco, mas é um mundo que está em contínua transformação. As políticas religiosas, fundamentalistas, uns, etc., etc. Então, o mundo está muito louco. Mas, ainda assim, eu devo confessar, até porque tenho convicções não só filosóficas, mas religiosas, de que o mundo está muito louco, mas ele está melhorando. A gente vê as crianças que estão nascendo hoje. São crianças diferentes, que a psicologia hoje chama a nossa atenção para essas crianças. São crianças que, para alguns médicos, precisam tomar Ritalina, mas que o doutor Sérgio Novi sabe que não precisa tomar Ritalina. São crianças que não se adaptam à mesmice com que as escolas, muitas vezes, querem tratá-la, não é? Tratá-las e educá-las. Estão deseducando. Então, é um mundo louco, mas é um mundo que está em contínua transformação. E como eu vou apresentar aqui alguns slides, no último slide eu justifico por que esse meu incorrigível otimismo a respeito desse mundo em evolução. Bom, mas ética. Hoje se fala em ética o tempo inteiro. Mas muita gente, eu vejo, que confunde ética com moral. Eu acho que a primeira coisa que eu poderia dizer para vocês é que são coisas diferentes. E a gente não deve falar em ética sem recorrer aos gregos antigos. Me permito, então, fazer uma breve aqui, colocação a respeito de ética. Os gregos antigos escreviam ética e moral, para eles era a mesma coisa. Mas eles a mesma coisa com pequenina diferença. Pequenina apenas. E essa pequenina diferença a gente vai ver na maneira que eles escrevem em grego. Aquela primeira letra é o E, é o eta, do alfabeto grego. Ética é o conjunto de princípios que devem nortear a ação humana. Mas, para os gregos, isso é pouco. Como é que eles entendiam a ética? Entendiam a ética como a morada humana. Não a morada física, como essa morada aqui, né? Esse espaço Dom Luciano, com chão, teto, luzes, mobiliário, mas a morada interior. Essa morada interior tão abandonada nesses dias loucos e que precisa ser cultivada, e a gente vai terminar aqui à noite com a exposição do padre Josafá. Precisa ser cultivada essa morada, mas desde a nossa morada menor até a morada planetária, sobre a qual certamente ele falará. Essa morada interior precisa de ser boa e bela, como os gregos tanto gostavam. Mas ela não é só isso. A ética, para eles, era a reflexão crítica sobre a moralidade. Por isso, ela não se confunde com a moral. A ética tem a obrigação filosófica de refletir sobre a moralidade. E o que é a moralidade? Muito embora eles escrevessem com a pequenina diferença que eu lhes falei, não é o eta, mas é o épsilon, do alfabeto grego, é aquela diferença pequena da primeira letra, a moral que vem do latim, não vem do grego. Essa palavra moral vem do latim. Mors mores, terceira declinação, se eu me lembro bem do que estudei. Hoje não se estuda mais latim. Coisa tão boa para desenvolver o raciocínio, né? As humanidades estão esquecidas. As humanidades hoje são, né, uma bobagem. Mas a moral para os gregos é a regulação. Então, quando se fala em regulação, não é mais a ética. A ética são os princípios.
é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos por uma determinada sociedade, um povo, uma religião. Não se confunde uma coisa com a outra. É óbvio que a moral tem que ser conforme a ética, tem que estar em consonância, ela tem que ir ao encontro da ética, ela não pode ir de encontro à ética. Então, quando a gente olha o nosso país, por exemplo, não faz tanto tempo assim que se aprovou uma lei chamada Lei Seca. Não precisava de lei nenhuma para se saber, e os médicos sabem melhor do que eu, que 1 ou 2 copinhos de cerveja que o jovem toma nas sextas-feiras à noite ou no sábado são capazes de diminuir de uma forma categórica os reflexos. E ele sai desembestado, abalada a carreira, não é? Pelas ruas do nosso Rio, pelas ruas do nosso país, pelas estradas, e as coisas acontecem. Não precisava de lei. Demorou, mas hoje já existe, inclusive, o grupo de jovens que sai para as baladas e um se compromete a não beber, que é o que vai dirigir, e os outros dividem a carona. Mas isso aconteceu e está acontecendo cada vez mais. Não se precisava de uma lei da ficha limpa para impedir que os corruptos se candidatassem. E os nossos tribunais, infelizmente, adiaram a aplicação da ficha limpa por uma legislatura, vamos dizer assim, por uma eleição. Com que razão? Com que base filosófica, ética? Nenhuma, sim, a não ser os seus interesses pessoais. Mas hoje já existe uma ficha limpa. Então, acreditamos que os Romeros e outros que tais provavelmente não poderão se candidatar desde que tenham sido condenados. Muito bem. Então, a diferença primeira entre ética e moral. E nós, olhando hoje o comportamento de determinadas pessoas, vemos, e às vezes a gente ouve falar, fulano não tem berço, porque este primeiro conceito é o conceito da morada, e é na morada que está o berço. Na morada está o berço. Hoje, por injunções da vida moderna, que a mulher sai para o trabalho, como o homem sai, por injunções dessa vida moderna, a criança, a família, delega à escola e à babá o cuidado da educação. Então, não é mais o berço da morada. E hoje, inclusive, as babás têm uma prevalência muito grande na educação da criança. Tem babá, inclusive, de segunda a sexta, e sábado e domingo tem babá folguista. E a mãe chega do trabalho muito tarde, e a babá já assistiu todas as novelas com a criança. Novela das 6, novela das 7, novela... Agora não sei, porque eu não vejo novela, mas eu andei vendo, para efeito de falar até com os alunos, existia um horário das 7, se não me engano, na TV Globo, que a roupa oficial era short ou bermuda e o torso desnudo, e os corpos atléticos. Então, de dia, de noite, com sol, com chuva, com todo o tempo, né? Calor, frio, os corpos desnudos. Aquilo era normal na novela das 7. O sexo explícito em novelas, hoje, e no teatro, é um negócio absolutamente normal. Não sou pudica, né? Tenho 77 anos bem vividos, mas acho que a criança pequena ver este tipo de coisa num horário de 6, 7 horas da noite é um horror. Mas a família está delegando para a babá ir para a escola, e não necessariamente uma boa escola. Os nossos livros infantis, livros didáticos distribuídos pelo nosso governo mais recente, têm, na parte de biologia, indicações a respeito de como se faz sexo, mas para crianças de 8 anos, de 9 anos, e como é que, e o que é o homossexualismo,